Olha só, gente, aqui o aplicativo para Android no celular, né? Também vou abrir uma pastinha do Excel aqui, uma planilha. Do computador aqui, vou até dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Aquela tabelinha que a gente trabalhou na aula passada, tem até o vídeo disponível ali já, seria o quê? A tabelinha de contas, né? Em cima daquela tabelinha de contas que a gente fez, foi uma tabelinha bem simples que a gente fez lá, foi bem tranquilo. Dessa vez, eu vou complicar um pouquinho mais aquela tabelinha e a gente vai aprender mais uma ferramentazinha em cima daquela tabelinha, certo? Então, lembrando, né? Eu faço ela. Lembrando que aqui no computador eu tenho a alça de preenchimento no canto inferior da célula selecionada. Ele até muda minha setinha, uma flechinha preta fica. Posso utilizar minha alça de preenchimento para preencher os meses. Vou fazer aqui 7 meses, tá? Vou fazer 10 contas. Eu só vou me referenciar desta maneira, colocando as contas sequenciais, tá, gente? Só que vocês coloquem nome nessas contas. Tipo, água, luz, telefone, ou sei lá, digamos que vocês vão fazer uma planilha para uma indústria ou alguma coisa do tipo. Pode ser, digamos, uma indústria têxtil, que tem bastante indústria têxtil para cá, é rolo de malha, quilo da malha, enfim. Vocês podem estar também trabalhando em cima de um projeto aí, tá? Na última linha, vamos vir com total. Vou colocar alguns valores. Vou colocar valores bem variados, tá? E como a gente vai trabalhar com gráficos, isso vai ser bom porque ele vai dar um gráfico com as linhas com informativos bem variados, para vocês estarem observando ali depois. Fica interessante, tá? Lembrando que eu devo colocar o informativo bem feito na minha tabela. Como assim, informativo, né? Devo colocar as linhas, porque essa linha de grade, caso eu faça a impressão, ela não aparece. Falei na primeira aula. Professor, Oi. tem que botar conta 1, conta 2, conta 3? Então, ali você vai colocar o nome da conta, por exemplo, água, luz, telefone, internet, esse tipo de coisa. Ou você faça um projeto de uma indústria, por exemplo. O que vai na indústria? Digamos que é uma indústria têxtil. Que malha, fio, rolo de fio, embalagem, entendeu? Dá para te também exemplificar dessa forma. Tá bom, obrigada. Voltando ali, pessoal, como a linha de grade não aparece, né? Eu vou colocar as linhas, aquilo que eu mostrei na primeira aula. Então, também vou me lembrar de fazer aqui na segunda, para deixar minha tabela sempre com o maior profissionalismo possível, tá? Vou intercalar as linhas utilizando a tecla CTRL para mim pintar também, tá? Queria mais um prestígio. Eu não comprei 2. Comprei 6. Tu ganha deixar eu comprar 2. Não. Falta mais 4. 4. Mas... Professor, pode fazer quantas contas? 10. 10? Quantas tu fez? 6. Qual? Água, internet. Certo? Fiz a minha tabelinha. Professor, e para quem faz isso no celular? Vou fazer ele agora. Ó,
aqui eu tenho o Excel do celular, tá? Seria esse aplicativo aqui, ó. O Office que vocês instalam lá no celular de vocês. Algum curso. Abrindo ele, vai abrir esse aplicativo aqui. Aqui embaixo, ó. Mais. Professor, Aí você abre uma pasta de trabalho em branco. O Excel. Certo? Professor, Oi. pode, tipo, botar algum curso que faz aí também? Sim, pode, fica à vontade. É obrigatório fazer 10 contas? 10 contas. O primeiro exercício foi com 5 e 4 meses. Aí agora eu aumentei para 7 colunas e 10 contas. Conforme for passando, tá, gente? Eu vou colocando mais ferramentas em cima dessa tabela. E a primeira também, que foi feito na primeira aula também, vou colocar mais algumas ferramentas. Vou complicar ela cada vez mais, tá, gente? E vou mostrar também que dá para ser feito no celular também da mesma forma. Abri o Excel do celular aqui. Eu acabei de terminar a minha planilha aqui do computador, agora eu vou começar a mesma planilha aqui no celular. Mercado, pode ser? Professor, Oi? pode, tipo, botar mercado? Ou não? Pode fazer as contas que tu quiser. Justo, não. Pode fazer, tipo, tudo que paga. Tá, Mercado, Opa, loja. eu entendi o quadro. Loja, sei lá, alguma coisa. Olha. Colocar roupa. Roupa. Gente. Eu ia focalizar um colchado ali. E aí bota roupa. Mais uma. Uma. Calçado. Gente. Delícia. E aí bota os preços. É janeiro. Aí em cima. Até julho? Quanto eles passam? Não, porque o professor botou até julho. Ô, professora, pra botar até julho? Isso, 7 meses. 7 meses, tá? Junho, julho, 7 meses. Ai, não tem mais nada. Hoje, julho, já botei julho. Júlia? Primeiro. Ah, sério? Foi. Ô, professor, tem que ser com os mesmos números os mesmos números da conta ou pode ser diferente? Não pode ser diferente, tudo fictício, tá, gente? Vocês podem inventar os valores que vocês quiserem, as contas que vocês quiserem. Abril. Maio. Tá. Maio. Programem a viagem Disney aí para vocês aí nesse planejamento. Ó, aqui eu Tá, professor, aqui no celular eu abro pelo Office, daí eu vou aonde? Pasta de trabalho em branco do Excel. Não, abreviado. Passa em branco do Excel? Isso. Aí ele vai abrir essa que eu tô preenchendo aqui, ó. Aquele esquema, hein, gente? Sempre pintado. Essa é a mesma coisa que eu fiz na... Ele? É, só ele.
Joana. Quer doar? Tá, agora a conta. Água. Quanto que eu vou botar R$60? Não, o que a gente usa? Bota R$100. Não. Qualquer conta, não precisa ser o que tu usa. Não posso esquecer também de colocar as bordas no celular, tá? Mesma coisa que eu fiz no computador. 40. Colocar as bordas, ó. E Certo? telefone. Então, observe. A mesma tabela lá, Não. aqui. Netflix. Certo? Tá. Tanto no computador quanto Curso, eu vou botar 100. Mercado eu vou botar 300. Olha só, gente, o que é mais importante nessa tabela é isso que eu vou passar agora. Então, observem bem aí, parem um pouquinho de fazer a tabela que estão fazendo aí e observem na minha explicação que é muito importante que eu vou passar agora, tá? Ó, Não precisa do mesmo preço. aqui eu vou fazer a somatória dos meses todos para mim saber quanto que vai ser o total que seria gasto por cada mês, certo? Lembram da primeira planilha que a gente fez na primeira aula, que era lá, ó, igual, soma, abria parênteses, né? Selecionava todos os valores ali, dava um ok, ele vai me informar o valor ali, ó, R$9.400, né? Tem uma maneira de fazer com o igual, e vou clicando nos valores, colocando o sinal também, e assim sucessivamente, ele vai me informando com várias cores e mostrar o resultado no final quando eu der um Enter. Olha lá, já me deu o resultado ali. Um pouquinho diferente. Então, a parte da fórmula igual soma, ela é bem mais fácil, né? Que é só eu clicar igual, escrever igual soma, abrir parênteses, selecionar e dar um OK. Muito mais simples. Eu posso fazer também utilizando o botão lá em cima, auto soma, né? Naquela flechinha eu vou ter algumas fórmulas ali, eu vou usar a fórmula de soma. Ele já pré-seleciona todos os valores que eu tenho. Só dar um OK. Então, essa é a maneira mais simples para mim estar fazendo essa fórmula aí. Certo? Para mim estar somando os valores da minha tabela. Eu também posso utilizar a alça de preenchimento no computador para puxar, que ele vai copiar a fórmula também de soma. Ele me informou aqui que a fórmula poderia estar errada. Eu tenho a certeza que fiz a fórmula certa e não errei, porque eu realmente fiz uma fórmula igual à fórmula de soma, só porque está diferente daquela área da planilha ali. Essa daqui eu fiz igual soma, essa eu fiz igual soma, e essa eu fiz clicando em um por um, somando todos os valores. Eu tenho certeza que está certo, eu posso ignorar o erro, sem problema nenhum. Lá, ignorei. Feito isso, observe, ela não está me referenciando com unidades monetárias em valores de dinheiro, né? Com um R cifrão ali na frente. Para mim fazer isso, eu não preciso ir em todo, um por um, e colocar R cifrão e tudo isso. Eu posso selecionar todos os valores, não selecionei os meses nem as contas, só os valores, certo? Selecionei todos os valores. Aqui no grupo número, eu tenho unidades monetárias, né? Ó, número de contabilização. Aqui eu tenho uma flechinha, onde ele vai me perguntar se é real, dólar, o euro. Olha lá, se eu quiser o euro, ele vai modificar tudo para euro. Se eu quiser o real, ele vai modificar tudo para reais ali, tá? Deu valores bem variados, que eu fiz para dar valores bem variados mesmo, tá, gente? Por que que eu fiz isso? Observe, o que é para mim fazer agora é colocar o gráfico, certo? A mesma coisa que faremos aqui no computador, faremos no celular também.
Então, ó, para mim preparar essa tabela aqui no celular, eu já vou mostrar também agora. Para a hora que a gente for fazer o gráfico, a gente também olha o gráfico tanto no computador e o gráfico tanto no celular. Primeiro foi a construção da tabela, aqui eu fiz a construção da tabela também. Agora vamos para a fórmula, né? Como é que eu faço aquela fórmula para ter aquela somatória das colunas? Quando eu clico na célula, onde vai ter o resultado, eu tenho o FX lá em cima, né? Posso clicar naquele FX e ele vai fazer a mesma coisa, que nem eu apertar naquele botãozinho de autossoma do computador. Aquele FX ali, ó, ele vai aparecer as fórmulas que eu posso utilizar. As mais comuns aqui que a gente está usando por enquanto, de soma, ó, observe. Aqui ele me referenciou no 1, no 2 e 3 pontinhos. Eu só vou usar a primeira referência, que é clicando no primeiro e puxando nas bolinhas grandes ali, né, como vocês estão pelo touchscreen fazendo no celular, e dá um OK. Ele vai fazer a somatória também. Eu não tenho alça de preenchimento aqui que eu possa puxar e fazer um auto preenchimento ali, que ele completaria as fórmulas. Eu tenho que fazer um por um. Clico no FX, soma e seleciono. Certo, lá já me deu a referência. C2, coluna C, linha 2, o 2 pontos, significa o até, né? Eu mostrei na primeira aula para vocês interpretarem o que ele está fazendo, até C11. Coluna C da linha 11. Então, vou terminar aqui também de fazer a somatória, para mim começar a explicar os gráficos ali, gente. 3, 4, 5, falta. Botou água na TV 5, 6, 7, 8. Nossa. e roupa. Luz, água, TV, internet, curso. Então, aqui vocês conseguem fazer a somatória. Vocês podem ver que no celular dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui ainda, para mim, eu ainda posso dizer que está sendo fácil, porque eu tenho tanto o mouse, tanto o teclado para me ajudar. Garanto que no celular de vocês teriam que fazer tudo pelo touchscreen. Então, ele vai deixar um pouco mais de dificuldade ali, certo? Mas eu consigo efetuar, tanto em um, tanto em outro, a mesma tabelinha. Olha só, terminei a somatória. O que tem lá a mais? Tem o R cifrão já, né? Que eu já não adicionei aqui ainda. Mesma coisa, seleciono os valores, certo? Aqui no celular eu tenho uma ferramenta que é essa de setinha aqui, ó. Ele vai aparecer mais ferramentas. As ferramentas que eu tenho lá no computador ele vai aparecer aqui também. Uma ou outra aqui não, mas praticamente quase todas, tá, gente? Ali é o formato de número, né? Formato de número, aí eu tenho moeda. Ó, moeda. Olha lá, ele já classificou tudo como moeda ali. Já consegui colocar o R cifrão ali, depois do final de tudo. Então agora eu vou explicar para vocês o gráfico, tá, gente? O gráfico, como é que a gente vai fazer o gráfico? Que é uma coisa muito importante, né? A gente está trabalhando com contas, fazer um gráficozinho para saber se está o mesmo padrão por mês, esse tipo de coisa, assim. Isso numa empresa é muito importante. Para fazer isso daí, como é que eu faço? Eu tenho que selecionar a tabela inteira, desde contas lá, janeiro, fevereiro, tudo. Eu só não incluí a linha do total, certo? Para não dar um gráfico muito confuso, com as últimas linhas muito íngremes, né? Então, eu fiz valores bastante variados. Para quê? Lá em cima, gente, ó, eu vou inserir um gráfico. Então, eu vou utilizar o segundo menu aqui, né? A gente vai ver todos eles, tá, gente? Professor, Oi. isso é no computador, né? Isso é no computador, sim. O celular eu também vou mostrar, tá? Ah, tá bom. Menu inserir. Daí eu vou ter aqui, ó,
um menu que dá para me colocar imagem, formas. Lembram disso que a gente viu no Word, ó, Word Art, caixa de texto, cabeçalho e rodapé, aquelas coisas que a gente viu no Word, também dá para colocar aqui no Excel, tá? Para deixar a tabela de vocês bem bonita, esse tipo de coisa. Lá no Word vocês não vão ver isso daqui, ó. Esse menu, esse grupo gráfico, né? Mini gráfico aqui, os filtros, isso vocês não vão ver lá no Word. Por enquanto a gente vai trabalhar aqui com o grupo de gráficos, tá? Vamos clicar aqui nos gráficos recomendados, que ele já vai aparecer todos os tipos de gráficos que ele tem lá, né? Dá para adicionar, né? Tanto linha, coluna, em formato de pizza, mas eu vou optar por vir por aqui, gráficos recomendados, que ele já abre essa janelinha aqui, onde informa todos os gráficos possíveis que dá para mim fazer ali. Eu tenho os recomendados aqui, né, o de linha, que vai ser esse mesmo que a gente vai usar nessa tabelinha aqui, que eu acho que é o de mais fácil entendimento, mas vocês podem ver que eu tenho vários outros estilos gráficos aqui, né. Também tenho todos os gráficos, onde ele exibe mais estilos ainda, tá, gente? Então, dependendo o que eu estou fazendo, aonde que eu estou trabalhando e qual tipo de gráfico eu tenho que fazer, eu vou saber me referenciar, porque aqui eu tenho vários estilos diferentes de gráfico. Certo? Eu vou vir aí também alguns, ó, mesmo com referência gráfico, ele já aparece ter outros estilos que dá para mim estar fazendo também. Isso é coisa de vocês estarem depois mexendo aqui e vendo um por um, tá? Eu tenho aqui, ó, os gráficos recomendados. Eu vou utilizar em linhas, que seria o gráfico mais recomendado aqui nesse caso, tá, gente? Vou dar um OK. Olha só. Apareceu os valores aqui do lado esquerdo. Conta 1, conta 2, conta 3. Ó, eu já acho que essa legenda embaixo aqui, ó, já vai deixar um pouco meio confuso, porque ele tá aparecendo os meses no gráfico ali em colorido. Então eu tenho alguns botões aqui em cima, né? Adicionar elemento gráfico, layout, isso aqui eu vou estar mostrando. Esse aqui é o botão que eu quero. Alterar linha coluna. Olha lá, ó. Já veio os meses para baixo, né? E as contas nas linhas coloridas. Olha como ficou bem variada essas contas aqui, que eu fiz em valores bem variados na tabela. Então, ele vai exibir dessa forma assim, tá? Então, quando não tá do jeito que eu quero, o gráfico, as informações, eu clico neste alterar linha e coluna e vejo se a alteração feita foi aquilo que eu preciso, certo? Observem uma coisa. Eu estou com o gráfico selecionado, ó. Estou com ele selecionado, dá para ver pelas bolinhas aqui, ó, que ele tá nas extremidades do gráfico. Cliquei fora, lá na célula. O gráfico já saiu da seleção. Olhem lá em cima, o menu do Word, tá, gente? É muito importante, tá? O menu do Word não tem a ferramenta aqui em cima. Quando eu clico no gráfico, aparece uma ferramenta diferente, lá, ferramentas de gráfico. Design e formatar. Isso aqui é só em cima do gráfico, tá, gente? Dá para mim colocar o que eu preferir ali, que essa é a parte meio do design do gráfico, né? Como é que eu quero ele, o estilo dele, letra, tudo isso. Por exemplo, vou querer um gráfico mais preto, assim, vamos colocar ele mais preto. Eu fiz a minha tabelinha cinza e branca, né? Vamos ver aqui em cores, vamos ver se tem alguma coisa de... Ó, tem algumas coisas de cinza. Cinza com preto aqui. Ó, já faço ele mais padronizado, né? Dessa forma, vocês podem pintar a tabelinha com a cor que vocês quiserem, já para lembrando que vocês podem estar fazendo mais alterações no gráfico também, tá? Para combinar com a tabela que vocês fizeram. Beleza, eu tenho alguns estilos aqui que já são pré-definidos pelo próprio Word, tá? Eu optei por fazer um estilo gráfico mais escuro, fazer ele desse estilo um pouquinho diferenciado aqui, aparece a legenda em cima. Aqui em formatar, gente,
são os estilos da letra, tá? Que eu posso estar colocando. Eu também posso estar colocando um fundo mais escuro, que nem aqui tá um cinza, né? Posso colocar um preto com um degradê assim. Já deu uma diferenciada. Quero ele todo preto. Dá para mim utilizar também. Todo preto. Fica melhor. Tem o preenchimento da forma, que nada mais é do que o preenchimento aqui de dentro, né? Se eu quiser uma cor diferente da forma que não está ali no exemplo, posso estar fazendo aqui. Posso fazer também gradiente, que seria um efeito, né? Um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro de um lado da forma. Posso utilizar também uma textura. Isso é tudo questão de gosto, de estilo, tá, gente? Muito dessas coisas de estilo a gente viu no Word, quando a gente foi trabalhar com história em quadrinhos. A gente viu esses estilos quando a gente colocava os balõezinhos, essas coisas todas, né? Ó, contorno, né? Vou colocar uma espessura aqui mais grossa, senão ele não vai nem aparecer. Ó, consigo colocar o contorno no gráfico se eu quiser. Vou colocar aqui um azul. E vou mudar o traçado para uns risquinhos. Tudo são efeitos, tá, gente? Tem um brilho aí, ó. Dá para colocar, vou colocar um brilho azul. Pronto, fechou. Senão eu vou até acabar enfeitando demais, vai até acabar ficando feio. Já ficou, né? E as letras, estilo das letras. Então dá para mim estar alterando tudo. Isso, gente, é tudo de gosto de vocês. Eu vou fazer o básico. Como é que eu faço mesmo, para relembrar? Seleciono a tabela, não seleciono o total junto, para dar um gráfico bom. Inserir. Posso vir aqui nos gráficos recomendados, vou vir no gráfico de linha, vou dar um OK. Aqui está o meu gráfico, certo? Vou utilizar o cinza aqui, padrão já. Eu tenho 3 botões aqui também no finalzinho aqui, ó. Que é o que? São os eixos, né? Tem uma flechinha de mais ali, ó. Dá para mim colocar título no eixo lateral, se eu não quiser. Colocar a tabela junto com o gráfico, ou os valores exibidos. Então, tudo isso são coisas que eu posso estar colocando no gráfico ali, tá? Caso a tabela não apareça na mesma tela e por aí vai. Esse título do gráfico aqui, ó, eu posso alterar também, né? Contas aqui. Eu tenho aqui também, ó, embaixo eu tenho a ferramenta que é um pincelzinho. Essa ferramenta que é um pincelzinho, ele mostra os estilos do gráfico. Mesma ferramenta que eu tenho lá. E cores, né? Que é a mesma ferramenta que eu tenho ali também. Então, por falta de um lugar para enfeitar, eu tenho 2. Oi. Como é que se faz para somar lá no final? Aqui a fórmula? As contas ali. Ó, você vai somar, eu vou apagar a primeira aqui, só para te mostrar, tá? Você clica na célula, lá em cima você tem um botãozinho, ó, autossoma. Às vezes ele é referenciado só por este símbolo, tá? Sim. Clicando ali, você tem uma flechinha. Você tem uma fórmula escrito soma. Sim. Clica lá, ele já pré-seleciona a coluna inteira. É só dar um OK, que ele vai somar. Ah, tá, obrigada. Voltando aqui, o último botão, filtros gráfico. Aqui eu tenho uma ferramenta um pouquinho diferente, que é os filtros. Ó, toda vez que eu posicionar o mouse em cima, ele vai mostrar, né? Um filtro mesmo, né? Meses, qual a conta, ó. Ele vai filtrar e vai mostrar a referência lá na tabelinha de vocês. Vai clicar no... Onde que entra na Excel? Peraí. Vamos, aqui é meio diferente no celular para fazer. Certo? Então tá feito, ó. Tabelinha e gráfico. Mostrei ali como vocês podem enfeitar o gráfico, como vocês interpretam ele também.
Vocês podem filtrar por linhas, ver as referências aqui no gráfico também. Agora, a mesma coisa que eu tenho aqui, eu vou ter aqui no celular também. Não com tantos recursos de pintura, estilos, esse tipo de coisa, mas vai dar para mim fazer as mesmas coisas aqui, tá? Não com tantos estilos, mas também consigo fazer com bastantes estilos, assim, padrões que vão ficar bem bonitos, tá? Vamos lá. Como que eu vou fazer o gráfico, né, no celular? Mesma coisa. Seleciono, clicando, seleciono sem o total também, né? Vou vir aqui na flechinha, cliquei na flechinha. Observem que eu estou no menu aqui, ó, página inicial, que era o mesmo lá. Tem que ir no menu inserir. Olha só, clico ali, ó, apareceu os menus lá também. Menu inserir. Ó, já veio aqui, ó, menu inserir. Dá para mim colocar imagem, dá para mim colocar as formas, caixa de texto, todas aquelas coisas que tenho no computador lá para mim colocar. Ó, aqui eu quero gráfico. Clico no gráfico. Aqui ele também vai exibir os mesmos gráficos que eu consigo fazer no computador. O gráfico que a gente fez lá foi esse em linha. Clico no gráfico em linha. Mesma coisa, ele vai me perguntar alguns estilos. Qual é o estilo que eu quero, né? Utilizar aqui esse daqui. Olha só o que ele deixou pronto para mim aqui já, ó. O gráfico. Os meses, ó, os meses, mesma coisa, ó, os meses ele está sendo informado pelas linhas e as cores. Daí a pergunta, né? Onde é que é aquele botão de inverter linha coluna? É aqui, ó, gente. Aqui ele vai aparecer as principais funções do gráfico. Lá no computador tem aquele menu, ó, ferramentas de gráfico. Aqui ele já aparece aqui embaixo, as principais funções. Simplificando aqui, ó, linha coluna. Já tem umas flechinhas ali, uma linhazinha azul. Ó, cliquei. Para fazer a soma, soma é igual a soma B2 até... Seleciona. Clica e seleciona. Tá. Igual, soma, abre É parênteses, igual, seleciona os valores. tá, entre parênteses, e seleciona as colunas. Seleciona a coluna. Os valores que está lá dentro. Professor, Tá. Daí Oi. fecha parênteses. Dá um enter. Tá. Ah, tinha me perdido nessa parte. O que mais tem? Oi. na hora que for botar o resultado, tem que botar o cifrão ou só pode botar o número? Só coloca o número. O R-cifrão é lá no grupo número. Eu mostrei ali, é só uma ferramenta do Excel. Se você colocar o R-cifrão, na hora que você fizer a fórmula, vai dar erro. Isso Sim, daí mas é um... aí ali, professor, mas ali no total, Sim. não precisa botar? Não, ele vai aparecer sozinho também. Tá. Voltando no gráfico, né, pessoal? Fazer então o mesmo gráfico que eu fiz lá no computador. Fazer ele preto também. Fazer ele preto. Aqui embaixo eu tenho as cores. Aqui eu selecionei esse tipo de cor para combinar com a tabelinha. E aqui os estilos de fundo. R$1.030 tem que botar. Fazer um mais... Tá 00. Então, olha aqui, ó. Gráfico também padronizado aqui no celular, tá? Não tem tantas ferramentas, né, de Tá, mas estilo que eu tenho no computador, mas deu o mesmo gráfico aqui. Façam a tabelinha, gente. Façam o gráfico, tá? Tanto no computador, tanto no celular. Dá para fazer a mesma ferramenta. E aí, por hoje eu vou ficar com essa tabelinha aqui. E na próxima aula eu vou passar a tabelinha para a gente complicar um pouquinho mais aquela do boletim. Ah, tá. Beleza? Ô, professor, Oi.
Eu mando daí, depois que já fiz o exercício, eu mando pra onde? No chat Pode normal? pode mandar aqui no chat, ó. Aí que você vem ali no anexar e manda aqui no chat mesmo. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá, gente? Ô, professor, Já vou deixar ela disponível no YouTube também. professor,